Torne-se fã da nossa página no Facebook em www.facebook.com/ctcdigital. Siga-nos no Twitter em www.twitter.com/ctcdigital. Você pode ver esse e outros programas produzidos por nós em www.ipn.org.br/ctcdigital. Graça e paz, começamos mais um CTC Digital e esse é o segundo programa com o reverendo Ronaldo Lidório. Nós estaremos tratando nesse programa acerca do seguinte assunto: qual o panorama da necessidade missionária no mundo? Reverendo Ronaldo Lidório. Obrigado pelo convite para participar desse programa. Pensando na necessidade de evangelização mundial, há ainda hoje 2.222 povos que nada têm do Evangelho do Senhor Jesus. Destes 2.222 povos, 890 são considerados povos resistentes. São aqueles grupos onde o Evangelho já chegou, mas ainda ninguém se converteu, não há ainda nenhuma igreja, assim por diante. No Brasil, há 121 etnias indígenas ainda não evangelizadas, então é bastante gente. Há 228 etnias indígenas reconhecidas oficialmente, mas há de fato, desmembrando ali as etnias e os subgrupos, 340, então dos quais 121 permanecem ainda não evangelizados. Especialmente pensando no Brasil, nós temos aí um leque também de necessidades específicas. Qual o papel da missiologia dentro desse cenário? A missiologia é a área de estudo bíblico e teológico que vem enfatizar qual é a identidade da igreja, qual é a missão da igreja e qual deve ser a prioridade da igreja, com ênfase especialmente na pregação do Evangelho. E como ela deve ser aplicada nos nossos seminários, igrejas? Por meio de um óculos bíblico de leitura e compreensão de qual é a vontade e o propósito de Deus na terra. Qual é a missão de Deus, como a igreja faz parte dessa missão, qual é o propósito que o Senhor tem para as igrejas locais, comunidades locais, para aqueles que são chamados para a obra missionária, para o ministério em geral e assim por diante. Essa compreensão do que Deus pretende fazer é a compreensão principal da igreja para movê-la para a obra missionária. Dentro dessa esfera, né, quais são as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis para identificar essas áreas de necessidades? Há grandes possibilidades para o desenvolvimento de novas ferramentas e há ferramentas também sendo utilizadas. Mas há uma pesquisa sociocultural objetiva que está sendo realizada mundialmente para identificar os grupos pouco ou não evangelizados. Nós utilizamos essa ferramenta aqui no Brasil com os povos indígenas, por exemplo. Depois de 3 anos de pesquisa adequada, chegamos àquelas conclusões das 121 etnias ainda não evangelizadas, assim por diante. Há pesquisas também urbanas para identificar quais são os segmentos sociais nas cidades que não estão, por exemplo, contemplados com o Evangelho e assim por diante. Vale a pena ressaltar, por exemplo, que no Brasil os segmentos socioculturais menos evangelizados são os indígenas, como eu falei, os ciganos, ainda 700 mil ciganos, especialmente da etnia Calon, ainda não evangelizados no Brasil, os quilombolas, os ribeirinhos, há mais de 15 mil comunidades ribeirinhas sem igreja evangélica no norte do país, e também os sertanejos, bolsões no sertão ainda não evangelizados. Estes são 5 segmentos socioculturais ainda pouco não evangelizados no Brasil. Você tem notícia de algum grupo ou alguma agência missionária que trabalha ou iniciou o trabalho nessas 5 áreas? Sem dúvida. Graças a Deus há diversas igrejas e há diversas agências missionárias trabalhando em todas essas 5 áreas. Eu diria que as áreas menos assistidas em termos de atenção da igreja para com elas têm sido ainda os ciganos, os quilombolas e os ribeirinhos. Que carecem ainda de... Carecem de maior atenção. Graças a Deus, apesar da grande carência de missionários entre sertanejos e indígenas, mas parece que a Igreja do Senhor aqui no Brasil está assim acordando para essa necessidade, apoiando mais, enviando mais gente. E como está o panorama missionário vamos dizer assim, na Europa, berço
do Evangelho? O Evangelho na Europa é composto ainda por algumas poucas igrejas vivas e missionárias. Elas estão, assim, em pequeno número, espalhadas por diversos países. Há ainda um bom número de missionários europeus em diversos lugares, na evangelização, tradução bíblica, plantação de igrejas. Porém, a nova geração dessas igrejas evangélicas não tem dado sinais de despertamento e ardor missionário como no passado. Como nós sabemos, a Europa hoje é uma região que necessita de presença e trabalho missionário. Então, o grande clamor tem sido pelo envio de missionários de diversas partes, como da Ásia, os lugares como a Coreia do Sul, a própria China, onde o evangelho tem crescido, alguns pontos da África, especialmente da América Latina, o envio de missionários para a evangelização desta nova geração de europeus, que é uma geração mais humanista, uma geração que pensa não precisar de Deus, totalmente secularizada, e uma geração que possui uma visão crítica contra o cristianismo fortalecida. Então, tudo isso aí misturado ao contexto e ao cenário, digamos, sociofilosófico mundial, e sermos uma geração mais hedônica, narcisista, imediatista, individualista, tem contribuído para a dificuldade da evangelização dos europeus. Em relação ao envio de missionários, há também uma polêmica muito grande em relação a isso. África ou Europa? Como é que ficaria isso? Tenho ouvido sobre estas perguntas e esta polêmica em diversos lugares, e eu creio que o nosso foco está equivocado. Nós pensamos na África ou partes da Ásia em relação à necessidade missionária, talvez mais com um foco naquilo que é exótico, naquilo que é distante, naquilo que, digamos, é mais pobre, assim por diante. Mas eu creio que a verdade bíblica e o princípio bíblico é que o evangelho deve ser pregado prioritariamente onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, onde Cristo não foi anunciado pode ser perto, do outro lado da rua, como pode ser longe, do outro lado do mundo. E a Europa, há partes da Europa que proporcionalmente são bem menos evangelizadas do que algumas partes da África. Então, nós não devemos apenas discriminar ou idealizar um campo missionário, nós precisamos identificar áreas, segmentos sociais, urbanos, rurais ou tribais, onde o evangelho ainda não chegou, e ali então focar todo o nosso esforço. É porque a maioria das vezes que a gente fala sobre a necessidade na Europa, alguns se levantam e dizem assim, eu quero ser missionário em Paris e tudo mais, de uma forma jocosa. No entanto, não entendem realmente a necessidade da pregação do Evangelho. Em Jerusalém, Judéia e Samaria como algo concomitante. Sem dúvida. E não apenas falando sobre necessidade, mas sobre oportunidade. É muito mais fácil você pregar o Evangelho na África do que na Europa. Não ser missionário na África do que na Europa, porque aí envolve questões de adaptação, de conforto, etc. Mas pregar o Evangelho é muito mais fácil na África do que na Europa. Um brasileiro, ele chega na África e os africanos sentam ao seu redor para ouvir o Evangelho, estão interessados. Você pode passar o dia e noite falando do Senhor Jesus em diversos lugares da África, pensando não na África mais fechada, islamizada, mas especialmente no restante da África. Quando na Europa, um brasileiro na França, que você mencionou, chega em Paris, para ele ser ouvido por um francês, realmente a demanda é muito maior. Realmente a barreira é muito maior. É muito maior. Dentro dessa mesma linha, a gente poderia pensar também um pouquinho sobre os centros urbanos. Eles se transformaram exatamente em centros multiculturais e tem sido falado que as cidades as grandes cidades têm se tornado uma fronteira missionária também. Sem dúvida, é uma colocação corretíssima. Nós temos nos grandes centros urbanos, não apenas no Brasil, mas no mundo, o que é chamado de as tribos urbanas, que são aqueles segmentos sociais muito específicos que só se relacionam entre si. Então, por exemplo, pensemos no movimento underground. É um pessoal que nunca vai entrar numa igreja evangélica formal. Para alcançá-los é necessário que você vá até onde eles estão, se envolva com eles, eles pregam o evangelho do Senhor Jesus. E como eles, então, nós temos aí diversos outros segmentos ou tribos, digamos, urbanas, se assim queremos chamar. Mas, estatisticamente, nas grandes cidades, as áreas menos evangelizadas não são essas tribos urbanas, especificamente.
mas são dois extremos sociais, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Porque os mais ricos dos ricos, eles se isolam em seus condomínios de luxo, etc. E o nível de acesso a eles é realmente cada vez mais estreito, mais fechado. E os mais pobres dos pobres, eles são excluídos, são isolados ali embaixo dos viadutos, são marginalizados ali ao redor dos centros, vivem nos centros das cidades, assim por diante. E o máximo que a igreja tem feito em diversos lugares, não em todos, graças a Deus, há boas iniciativas, mas em diversos lugares tem sido dar uma ajuda social na área de alimento, agasalho, alguma coisa parecida. Cobertores. Mas nós vemos poucos esforços, poucas iniciativas de fato de evangelização, de discipulado e inserção dos mais pobres dos pobres na igreja do Senhor Jesus. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre esses mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos. Dentro da esfera global, qual é o continente que apresenta, se é possível identificar, né, o maior grau de dificuldade no que diz respeito a isso? A esses dois segmentos? Esses dois segmentos. Curiosamente, nós vemos justamente esse fenômeno acontecendo nos países em desenvolvimento, em que esta diferença ela é mais gritante. Então, não apenas o Brasil é um deles. Nós vemos países, por exemplo, na África, poderia dar dois exemplos, a África do Sul e a Nigéria. Então, são países em desenvolvimento em que a diferença da classe entre as classes sociais é uma diferença marcante, aprofundada. Na Ásia, nós vemos isso acontecendo em diversos lugares, por exemplo, na Indonésia, e justamente nesses países chamados emergentes. Interessante que países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, o Canadá, essa diferença não isola. Então, os mais ricos dos ricos, os mais pobres dos pobres, eles transitam pelo mesmo cenário que o restante da população, de maneira geral. Então, é mais fácil alcançá-los com o Evangelho de Cristo. Eles passam pelos lugares onde os crentes passam, digamos assim. Já em países em desenvolvimento, há esta exclusão, intencional ou não, e que faz com que esses grupos ouçam menos o Evangelho. Por exemplo, é difícil uma igreja local receber representantes desses dois segmentos. Então parece que para evangelizá-los é preciso uma ação intencional. Então, nós nos planejarmos para entrar naqueles condomínios de luxo e para entrar embaixo daqueles viadutos. Como seria uma igreja com esses dois segmentos? É possível você ter uma igreja onde congregue os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres? É possível, e a igreja em Atos era uma igreja com toda essa diversidade social, cultural, linguística. Eu costumo dizer que uma igreja, no processo de plantação de igrejas, na primeira etapa, normalmente ela é desenvolvida em um segmento social específico. Mesmo porque o plantador de igrejas vai colocar como alvo aquele segmento. Agora, em um segundo momento, é muito salutar que nós possamos, então, abrir as portas, as fronteiras daqueles encontros e realmente inserir pessoas de diversos segmentos sociais. E, no caso transcultural, linguísticos, culturais, assim por diante. Eu creio em igrejas multiculturais, igrejas diversificadas, igrejas em que os ricos e pobres sentam-se juntos no amor do Senhor Jesus e eles têm uma coisa em comum que é maior do que aquilo que os separa, que é realmente o amor que eles têm pelo Senhor Jesus. Você tem ideia de algum lugar que tenha desenvolvido essa característica, tem uma igreja que realmente tenha esse foco? Diversos lugares do mundo. Nós temos, por exemplo, igrejas presbiterianas na Coreia do Sul, em que na mesma igreja nós temos segmentos dos mais ricos e dos mais pobres. Seul, por exemplo, capital da Coreia do Sul. Nós temos excelentes exemplos na Nigéria. Nós temos uma igreja enorme, a igreja entre os Hausa na Nigéria, no norte da Nigéria, em que as duas classes sociais extremadas se congregam de maneira intencional para testemunhar para as pessoas ao redor como o Senhor Jesus realmente aniquila aí esse abismo entre as duas partes. Mas nós temos mais exemplos de temor do que exemplos em que isso realmente acontece de maneira assim voluntária. Me lembro que no nosso trabalho com o Sem Teto no centro do Recife, antes de irmos para a África, eu e minha esposa evangelizamos vários sem teto na Rua do Imperador, no centro do Recife. Algumas pessoas se converteram e dentre essas pessoas havia umas moças
que eram prostitutas. Se converteram, largaram aquela vida de prostituição, e agora o nosso alvo era alojá-las em igrejas evangélicas ali no centro do Recife, onde elas ficavam mais tempo mesmo, porque elas não tinham uma casa onde pernoitar e assim por diante. E foi difícil. Os pastores estavam abertos, a liderança aberta, mas sempre havia, digamos, um temor. Me lembro de uma igreja em que algumas senhoras, elas procuraram o pastor, me procuraram dizendo: olha, Ronaldo, como que nós vamos aceitar essas moças ex-prostitutas? E nós temos rapazes, filhos que são rapazes na igreja, e se eles se apaixonarem por essas meninas, o que vai ser, etc. São perguntas relevantes. Isso nos mostra que a igreja do Senhor Jesus, para experimentar uma verdadeira koinonia, uma verdadeira comunhão, ela não o fará sem sacrifício. Ser igreja não é um passeio no parque, não é? Ser igreja é realmente seguir o caminho da cruz. E o caminho da cruz é um caminho em que nós precisamos mortificar diversos conceitos, preconceitos, né, barreiras pessoais, preferências pessoais que nós temos. Acaba sendo um desafio para a igreja urbana, exatamente isso. Você vai conviver com pessoas de níveis diferentes, de culturas diferentes, e aqui, principalmente aqui em Brasília, nós temos pessoas de vários lugares que vêm para cá, então a riqueza cultural tremenda. Isso deve ser encarado como perigo ou oportunidade, né? Sem dúvida, Brasília é um dos lugares onde há maior oportunidade de testemunho intercultural. Então você pode imaginar que há aqui em Brasília, por exemplo, embaixadas e representantes de países onde um missionário jamais conseguiria entrar. Então essas pessoas estão por aí, transitam pelos seus escritórios, pelas mesmas universidades, pelos mesmos supermercados, não é isso? Passeiam nos mesmos shopping centers, assim por diante. Então a igreja evangélica em Brasília precisa se despertar cada vez mais para essa grande oportunidade. Nós temos aqui em Brasília representantes de países onde um missionário jamais conseguiria entrar. É interessante quando nós falamos sobre o desafio de uma fronteira missionária que está bem próxima. Brasília se torna, então, a igreja, né, evangélica em Brasília se torna como uma ferramenta poderosíssima para proclamação a todas as nações. Sem dúvida, e há muitas oportunidades. Por exemplo, nós teremos no Brasil a Copa do Mundo. Nós teremos aí pessoas de todo mundo e vêm com os corações abertos. Não apenas pessoas assim, como representantes oficiais dos seus países, como em Brasília, mas pessoas da classe operária, professores, enfim, gente que vem para torcer pelos seus países, ouvir aquele movimento da Copa. E eles vêm também para conhecer o brasileiro, que é tido no mundo como um povo aberto, hospitaleiro e assim por diante. Então nós temos aí uma oportunidade ímpar de pregar o evangelho, a fim de que esse evangelho possa alcançar lugares onde a igreja ainda não conseguiu chegar. E há muitos lugares assim. Nós sabemos que há vários desafios. Em cada contexto, cada cidade, cada país tem um desafio. Bom, podemos perceber aqui as suas áreas de atuação. No próprio Brasil, em Recife, não é isso? Na nossa base em Manaus. Quando você começou... Sim, no início, sim, em Recife. Recife, depois no Peru, depois entre os Cocombas, teve também em Gana... Gana entre os Concombas e entre o povo Chacali. E agora na Amazônia. Nesses locais, né, qual deles você encontrou mais dificuldade de pregar o evangelho? A experiência mais difícil que eu tive foi no Peru, entre os quechuas. Talvez pelo momento, era um momento assim que um Sendero Luminoso, aquela facção terrorista, estava perseguindo a igreja. E a minha função ali era encorajar a igreja que havia perdido seus líderes. Mais de 800 líderes foram mortos naquela década de terror. E eu era bem mais novo, muito inexperiente. Conhecia a igreja perseguida, assim, de ouvir falar, mas pela primeira vez tive contato com essa igreja ali entre os quechuas. As reuniões eram feitas a portas fechadas, não se marcava com antecedência o horário do culto, mas era passada informação de boca a boca, e sempre havia 2 ou 3 diáconos do lado de fora do templo para ouvir se nós não estávamos cantando alto demais, batiam na janela para a gente abaixar aí o volume da voz.
E tudo isso num ambiente de muito medo, muito temor. Curiosamente, foi um dos momentos que mais edificou meu coração ao ver que uma igreja paga um preço alto para seguir a Jesus, amar a Jesus, cultuar a Jesus, se reunir. Hoje nós temos aí essas igrejas brasileiras, não é uma oportunidade que a gente às vezes não valoriza muito, mas um país livre, a gente se reúne, a gente comunga aí essa fraternidade cristã com essa liberdade toda. Mas aquele momento, aquela experiência entre os Quechuas foi talvez uma das mais difíceis para mim, pelo temor que gerava, que pairava ao nosso redor, por uma experiência que acabamos tendo também com o Sendeiro Luminoso, enfim, foi um momento talvez um dos mais difíceis. Fala um pouquinho sobre essa experiência que você teve lá no Peru. Nós estávamos numa cidadinha chamada Huancavelica, depois de Ayacucho, lá nas montanhas, e era um desses cultos bem escondidos, etc. Havia talvez umas 30, 40 pessoas naquele culto, e era noite, e alguém chutou a porta e eram pessoas do Sendeiro Luminoso. Estavam mascarados, com máscaras, portando armas pesadas, etc. Mandaram que todos pudessem ficar aí de joelhos ou deitados no chão, e me levaram juntamente com 2 rapazes do louvor, nem eram os líderes da igreja, porque nós estávamos à frente. Eu havia lido o Salmo 23, estava começando a pregar no Salmo 23, e os rapazes estavam assim do lado, e quem eles viram à frente, então levaram. E nós passamos aquela noite, aquela madrugada também ali com eles. Fui levado a um local em que eles diziam que iriam nos matar, etc, etc. E havia mais de 30 pessoas naquele lugar, porque eles deram essa batida assim em diversos lugares e pegaram crentes de diversos lugares para atemorizá-los. E ali foi um momento difícil. Deus derramou graça, e o pai do chefe daquela facção havia me ouvido naquela mesma tarde na igreja. Ele havia ido, ele não é crente, mas foi naquele culto, e ele chegou de caminhonete ali dizendo que eu era de fato missionário, não era espião do governo, tal, etc. E me colocou na sua caminhonete, apesar do protesto ali da turma, e só tirando para cima, etc. E me largou ali perto da igreja dizendo: você agora se esconde, porque eles vão vir, eles virão lhe procurar. Então aquelas horas que se seguiram, eu me escondi num estábulo de ovelhas. Elas estavam deitadas, eu deitei atrás, estava bem frio. Um pastor no meio de ovelhas. No meio de ovelhas, E havia uma pele de lhama, eu deitei e me cobri com aquela pele, etc. E aí o sangue quente, não é, esfriou. Até então você pensa assim: vou morrer pelo evangelho e tal, etc. Aproveita a oportunidade para dar testemunho de Cristo e tal. Coloca a família em oração na presença, né, do Senhor, para Ele tomar conta. Mas o sangue esfriou, e aí veio o medo. Então aquelas horas que se seguiram foram horas assim de medo. Aquele medo que a gente às vezes tem quando é criança, pensando que alguém está entrando na casa, etc. Aquele mesmo pavor, não é? E isto, depois eu pensei que melhorou, etc. Mas ainda isso se reproduziu uma vez mais, e minha esposa orou comigo, etc. Graças a Deus fiquei assim livre deste estado emocional. Mas foi talvez por isso um momento assim mais difícil. E ao longo da sua experiência e a sua história missionária, teve outros momentos semelhantes a esse, ou esse foi? Não, diversos momentos, mas assim, o que nós temos experimentado também de graça e bondade do Senhor suplanta todos, né? Então a gente, quando olha para trás, tive uma alegria esses dias lá em casa, a gente lembrando como família, não é? E os meninos nasceram e foram criados lá na África, etc. E a Viviane nasceu, e o Ronaldo Júnior foi para lá com 2 meses, né? Então cresceram lá, etc. E fomos lembrados dos momentos mais alegres. E, curiosamente, os momentos mais alegres dos quais eles se lembravam era justamente o tempo na aldeia, né? Lá numa aldeia remota, na África. Então, assim, Deus derrama bondade, né, e graça sobre a nossa vida todos os dias. É interessante, você falou sobre a questão das áreas de atuação. Dentre elas, você separa um tempo para pesquisa, para o desenvolvimento de um mapeamento. Como você utiliza o seu tempo? Como é que você distribui o tempo? Nós distribuímos o tempo com esses 3 focos principais. Então, o que gasta praticamente mais de 50% do nosso tempo hoje, ministerial, é justamente pesquisa de povos não alcançados, não evangelizados no Brasil,
e também fora do Brasil, onde há assim uma área específica ou etnias específicas possivelmente não evangelizadas. Desenvolvemos uma pesquisa sistemática e promovemos aí um projeto e colocamos nas mãos das agências missionárias que podem enviar missionários para lá. Por exemplo, agora recentemente em Moçambique, no norte de Moçambique e sul da Tanzânia, nós mapeamos 10 etnias ainda não evangelizadas, como os Makwi, onde com 40 mil pessoas, somente 4 crentes, os Ngoni, com 100 mil pessoas, só um crente, assim por diante. Então, boa parte do tempo, mais de 50% é para pesquisas e treinamento missionário. Nós temos 3 cursos, 3 capacitações, uma capacitação antropológica, uma capacitação missiológica e talvez a principal, que é a capacitação para plantio de igrejas. E ela ocorre aqui no Brasil? Nós damos a capacitação onde há necessidade. Por exemplo, no Quirguistão, ultimamente agora em Moçambique, na Turquia, na Gâmbia, agora recentemente em Campinas e assim por diante. Então nós nos reunimos com aqueles que estão com a mão no arado e que podem se reunir em certo lugar, e nós então os capacitamos ali. No ano passado e até meados deste ano, então mais de 400 missionários foram capacitados com uma das 3 capacitações. Se eu posso até mencionar, se você quiser saber mais a respeito disso, você pode acessar o www.instituto.anthropos.com.br e há ali cursos. Então nós temos ali uma lista com todas as nossas capacitações, publicações, também com todos os livros e e-books para empoderar o movimento missionário aí brasileiro na área de aprendizado de línguas, de aquisição cultural, que é antropologia missionária, e plantio de igrejas. São os 3 focos. Nós gastamos mais de 50% do nosso tempo com essas 2 áreas, pesquisa e treinamento. Nós gastamos uns 30% do nosso tempo agora com a nossa equipe ali na região amazônica, e gastamos aí uns 20% do nosso tempo com o que nós chamamos de mobilização. Então seria estar em conferências, igrejas locais, assim por diante. Repete mais uma vez o endereço, o site. Pois não. www.instituto.anthropos.com.br. Ali tem entrevistas, ali você vídeos, tem artigos, você tem cursos. Inclusive nós temos um curso online, gratuito. Os e-books são todos gratuitos, as consultorias são todas gratuitas, etc. Mas nós temos um curso com 64 horas aula e sobre plantio de igrejas, teologia bíblica do plantio de igrejas. Então a pessoa pode logar ali online e fazer aquele curso com vídeos, textos, links, etc. Reverendo, que a globalização tem ajudado em relação à atuação missionária no mundo? A globalização tem ajudado especialmente na área comunicacional. Então a comunicação hoje ela é extremamente rápida e ela não é universal, mas está caminhando para tal, ou seja, não há grandes barreiras. Hoje, por exemplo, nós temos um site, o site jesus.net, que está aí sendo agora desenvolvido no Brasil pela CEPAL, mas já está em mais de 20 línguas no mundo todo. Então nós temos aí pessoas que acessam o site em sua própria língua, por exemplo, pessoas do Líbano, pessoas da Líbia, do Irã, do Iraque, e alguns lugares, por exemplo, onde o missionário teria incrível dificuldade de entrar, mas pela internet, por exemplo, o evangelho entra, pessoas até se entregam ao Senhor Jesus, interagem com os crentes e assim por diante. Então eu diria que a comunicação tem sido talvez a grande contribuição da globalização para a obra missionária. Em face disso, fica tremendamente mais fácil trabalhar esses cursos online e tudo mais em função da própria... Sem dúvida. Nós, por exemplo, se nos últimos 18 meses nós capacitamos pouco mais de 400 missionários presencialmente, porém mais de 3 mil já fizeram aí esses nossos cursos aí à distância, não é? Então, realmente você vê aí a capacidade de uso da internet. Por outro lado, nós precisamos entender que há uma boa parte do mundo, a boa parte do mundo ainda não evangelizada, está em lugares de difícil acesso e lugares onde a internet também ainda não chegou. Então, destes 2.222 povos ainda não evangelizados, pelo menos metade habita em áreas remotas. Então, pensar que a internet, a TV a cabo, etc., tudo isso vai alcançar o mundo todo, é uma utopia. Uma utopia.
qual continente que apresenta o maior número assim de não alcançados? Este número está espalhado em todo o mundo, porém a chamada janela 10 por 40 ainda abriga hoje o maior número de etnias ainda não evangelizadas. Porém, hoje nós não estamos mais concentrando em focos geográficos, mesmo porque há pequenos focos espalhados por todos os continentes onde o evangelho ainda não chegou. Por exemplo, no Brasil nós temos esses focos, como nós falamos, nós temos indígenas, quilombolas, temos ciganos, os sertanejos, os ribeirinhos, os mais ricos dos ricos, pobres dos pobres, assim por diante. Então parece que nós estamos no momento da evangelização dos últimos não evangelizados. Mas eu tenho uma teoria que é a seguinte: a força evangélica mundial nos últimos 200 anos veio evangelizando, digamos assim, os menos resistentes. Então havia 3 grupos, 2 eram abertos para o evangelho e um fechado. A gente ia nos 2 abertos para o evangelho. Nós fizemos isso também pessoalmente quando chegamos em Gana e assim por diante. E o mais difícil ficou para um segundo momento. Então hoje nós estamos com um grupo de povos não evangelizados, mas não é apenas um grupo qualquer. São os remanescentes mais difíceis, mais complexos de toda a história do cristianismo nos últimos séculos. Então eu diria que é aquele grupo assim mais resistente, e uma conclusão óbvia é esta também: se nós lidamos hoje com os mais resistentes de toda a história, nós precisamos também treinar melhor nossos missionários. Como seria esse treinamento? Eu creio que o treinamento mais técnico, digamos, que é um treinamento mais teológico, missiológico. O segundo pé é um treinamento linguístico bom, e em terceiro lugar um treinamento antropológico. Porém, há um treinamento mais pessoal que é de extrema importância, que é um treinamento pastoral, de vida cristã. Curiosamente, a maior desistência de missionários de seus campos, ou seja, missionários que saem, que voltam de seus campos, essa desistência não se deve a problemas nem de perseguição religiosa, problemas linguísticos, culturais, etc., mas sim problemas relacionais. Então, nós precisamos saber que precisamos investir e treinar nossos missionários, não apenas tecnicamente, mas na vida cristã, para lidarem com outras pessoas, às vezes em situações de tensão e assim por diante. Há lugar para o leigo e como despertá-lo? Sem dúvida, há lugar para o leigo. Hoje, o trabalho do chamado leigo, não é, daquele que não é um missionário de carreira, por exemplo, em missões transculturais, esse espaço é cada vez maior. Por exemplo, na área de saúde. Na área de saúde nós temos gritantes necessidades, apenas para citar a Amazônia e a África. Gritantes necessidades em países como Guiné-Bissau, onde só há um dentista no país inteiro. Em que excursões de dentistas, médicos, enfermeiros e bem outros profissionais na área de subsistência e assim por diante, eles podem ter um grande impacto. Não apenas trabalhar isoladamente, mas em parceria com o missionário que lá está e contribuir para a expansão do Evangelho. Como um apoio, né? Como um apoio, um testemunho. Nós tivemos agora um grupo de irmãos, inclusive havia entre eles médicos e enfermeiros, que foram à Amazônia, não falavam a língua do povo que eles trataram, mas nós tínhamos nossos missionários ali. O testemunho que eles deixaram de tratar bem aquele indígena, tratar com alegria, de assim, tratá-lo como uma pessoa preciosa, etc. Aquilo foi um ponto alto, não é? E ficou muito mais fácil daquele indígena ouvir o evangelho depois que essa turma saiu. Dentro de todo esse quadro, de todas as coisas que você viveu até agora, né, quais são as suas expectativas em relação ao trabalho que você está desenvolvendo no Brasil? Nós temos o sonho de ver a igreja brasileira como uma igreja cada vez mais missionária, perto e longe. Uma igreja que se preocupa em observar onde realmente o evangelho não chegou a partir da sua própria cidade e até os confins da terra. Há um problema na igreja brasileira em relação à produção de missionários. Então há um grande despertamento missionário em muitas partes do Brasil, porém o número de missionários que chega até os campos é pequeno. Por exemplo, hoje nós temos essas 121 etnias indígenas não evangelizadas por falta de missionários. Algumas pessoas às vezes pensam que é porque elas estão em locais fechados, reservas, etc. Mas 74
dessas 121 etnias estão em áreas abertas. O que nos falta não é conhecimento dos não alcançados, não é pesquisa, não é nem mesmo apoio financeiro, porque Deus ele financia aquilo que Ele mesmo impulsiona. O que nos falta de fato é gente. Nós temos orado, por exemplo, por 500 novos missionários no Brasil para os indígenas, para alcançar essas 121 etnias não evangelizadas. Mas não há essas 500 unidades missionárias disponíveis. Se nós tivéssemos, por exemplo, 20 casais missionários na nossa equipe na Amazônia hoje, amanhã nós teríamos onde colocá-los. Então, realmente, a grande necessidade aí é de mais gente. É verdade que em alguns campos missionários lá, os missionários que estão em atuação já há mais de 10, 15, 20 anos são os mesmos e não chegou novos missionários? Em diversos lugares. Na nossa equipe nós temos, por exemplo, uma etnia inteira e não alcançada, onde não há ainda crentes, e nessa etnia nós temos apenas uma missionária solteira. E está lá há anos, uma guerreira, levando o Evangelho de Cristo, porém sozinha. E este é um fato aí recorrente em diversos lugares. Reverendo, eu gostaria que você fizesse o seguinte, mandasse 2 recados. Um para aqueles missionários em potencial que estão nos assistindo pela internet e para aqueles missionários que estão no campo trabalhando, quer seja transcultural, nacional ou urbano, né? Uma palavra para cada um deles. Pois não. Para os missionários em preparo, o meu desejo, minha oração é que Deus possa lhes dar, sobretudo, 2 coisas: discernimento e perseverança. Esse momento na vida de vocês é um momento em que vocês precisam de discernimento para saber qual o próximo passo, o que fazer, quando fazer, como fazer, e perseverança também para não pararem ao longo do caminho. A minha sugestão para vocês é que vocês possam estudar tudo o que vocês puderem estudar, porque depois de irem para o campo será bem mais difícil ter uma pausa para retornar. Então se esmerem, usem todas as oportunidades para se prepararem bem, mas sobretudo preparem bem os seus corações. Caráter na vida com Jesus, não esqueçam da vida devocional, porque Deus quer usá-los e Deus está preparando as suas vidas aqui neste momento. Para vocês que são missionários, pastores, evangelistas no Brasil e fora do Brasil, que já estão aí com a mão no arado, eu creio que uma palavra para você seria a mesma palavra que eu daria para o meu próprio coração, para que Deus possa nos ajudar a nós termos olhos abertos para ver qual é a prioridade do ministério. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho observado é que ao longo da vida ministerial nós vamos assim agregando funções, atividades, trabalhos que às vezes são coisas tão secundárias, coisas até mesmo desnecessárias, talvez de menor importância, e nós podemos e corremos esse risco de esquecer aquilo que é essencial no ministério. Para um plantador de igrejas, por exemplo, o essencial é discipular e evangelizar. Para um pastor, o essencial é estar com o povo que você pastoreia. Para um evangelista, o essencial é achar as oportunidades de falar de Jesus. Então não percamos assim de vista aquilo que é essencial e vamos deixar de lado um pouco aquilo que é periférico, para chegarmos até o final e com os corações assim alegres, sermos recebidos pelo Senhor como servo bom e servo fiel. Reverendo Ronaldo, nós queremos agradecer em nome da Igreja Presbiteriana Nacional, Pastor Obédios, Conselho da Igreja, o CTC Digital também, toda a sua equipe, agradece a sua participação, que Deus esteja abençoando a sua vida, da sua família, e que você continue a ser bênção na seara do Senhor. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Quero também agradecer a Igreja Presbiteriana Nacional, especialmente a turma do SEM, que tem aí nos apoiado com toda a igreja ao longo dos anos, e tantos outros missionários. Eu quero também dizer assim que o SEM tem sido um exemplo de apoio missionário. Apoio não apenas assim prático, mas apoio também pastoral. Sempre estão enviando um livro, um CD, a gente aí está participando dos cultos aqui da IPN, mesmo lá bem distantes. Então que Deus os abençoe. Agradecemos a você que nos assiste. Mais uma vez, queremos lembrar que os nossos programas estão disponíveis no nosso site www.ipn.org.br/CTC Digital. Lembrando que nós vamos continuar falando sobre missões e no nosso próximo programa teremos a presença do missionário Osni.